Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã de reflexão, nessa manhã de 40 dias com Deus. Nós estamos no nosso 34º dia desses 40 dias com Deus. E durante os últimos dias nós estamos trabalhando sobre o propósito do serviço, do ministério cristão. E hoje o tema é pensando como servo, pensando como serva. Quero ler com você, lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se nós queremos pensar como servos, se nós almejamos isso para a nossa vida, o nosso modelo maior é Jesus Cristo. E Paulo está escrevendo isso aqui à igreja de Filipe. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, assumiu a forma de servo, ele não usurpou ser igual a Deus. E aí, para começar a nossa manhã nessa reflexão, com esse texto bíblico e pensando em todo o conteúdo que nós temos preparado para essa manhã, para que nós possamos ser servos e servas como Jesus, isso primeiro deve acontecer aqui na nossa mente. Servir começa na mente. Ser servo e serva requer uma mudança de rumo, uma mudança de postura, uma alteração na nossa postura, no nosso jeito de ser. E eu vou chamar isso aqui de metanoia, de expansão da mente, de mudança da mente. Abrir a nossa mente para algo novo, algo que vem da parte de Deus. Se nós queremos ser servos e servas, nós deveremos mudar a nossa postura, o nosso jeito de pensar, nosso jeito de ser. E interessante que o autor vai falar que Deus está sempre mais interessado em por que você faz do que no que você faz. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a intenção do seu coração? E aí atitudes contam muito mais do que realizações. O texto está nos conduzindo nessa manhã a tomar atitudes, a mudar a nossa postura, a sermos verdadeiros servos e servas com uma nova mentalidade. E aí eu quero compartilhar com você alguns princípios aqui para que nós possamos pensar como servo, mudar a nossa postura, mudar a nossa mente, abrir o nosso intelecto para uma nova realidade, que é a realidade do reino de Deus. Servos pensam mais nos outros do que em si. Esse é o pensamento de um servo, de uma serva. Pensam mais nos outros, nas outras do que em si. Os verdadeiros servos e servas se concentram nas outras pessoas, não em si, não somente nas suas próprias dores, vivendo uma vida voltada somente para o seu umbigo, olhando somente para si, mas não. Ele pensa no todo, ele pensa em todas as pessoas, ele pensa no outro, ele pensa na outra. E aqui eu digo que isso é uma lição muito grande de humildade. Porque humildade não é pensar de si, mas pensar menos em si.
Percebe essa diferença? Pensar menos em si, pensar na coletividade. E aí eu vou chamar isso de abnegação, renúncia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: esqueçam de si o suficiente para ajudarem ao próximo. Isso aqui é forte, né? Forte, poderoso também. Que ensinamento. O que Paulo está nos convidando nessa manhã é deixar de nos concentrar somente nas nossas necessidades, somente no nosso individualismo. A gente vive numa sociedade muito individualista. O convite de Paulo nessa manhã, o convite do Evangelho é: seja menos individualista. Concentre-se menos em sua própria necessidade. Olhe mais ao seu redor. Pense na coletividade, pense na comunidade. Pensar como servo, pensar como serva é pensar na comunidade. Isso é um pensamento de um servo. Felizmente, essa é uma tentação que muitas vezes nós, crentes, caímos ou cedemos, que às vezes a gente quer pensar em ser servo, prestando um serviço somente em causa própria, somente para o meu benefício, somente para acalmar o meu coração, não, acariciar o meu próprio coração. Não, isso não deve ser o nosso desejo, isso não deve ser a nossa postura. Realizar um serviço em causa própria. O serviço que nós realizamos ou queremos prestar a Deus precisa almejar o próximo. Precisa ter como foco a comunidade. Às vezes a gente quer servir somente para que as outras pessoas gostem da gente, ou para que as pessoas nos admirem, ou até mesmo para alcançarmos os nossos próprios objetivos. Aí eu quero dizer para você que se nós cultivarmos essa mente, quero dizer que isso não é ministério, isso é manipulação. Não faça pensando em receber elogios. Não faça pensando em que as pessoas vão gostar mais de você porque você está realizando determinada tarefa. Não faça pensando na sua própria, para que as pessoas somente te admirem. Não faça pensando em somente alcançar os seus objetivos pessoais, não. Isso não é ministério. Isso não é pensar como servo, pensar como servo. Pratiquemos a abnegação, a renúncia das nossas próprias vontades. Falei, né? O primeiro princípio é: os servos e as servas pensam mais nos outros do que em si. O segundo princípio que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é: os servos e servas pensam como administradores e administradoras, não como donos, não como donas. Os servos e servas devem sempre se lembrar de quem é o dono de tudo é Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a Bíblia está recheada de exemplos de bons administradores, de bons servos e servas que foram bons administradores. E um deles é José. José foi um ótimo administrador. José foi esse tipo de servo. Um servo que pensava como administrador. Potifar confiou a casa dele a José. Depois o carcereiro confiou a prisão nas mãos de José. Por fim, Faraó confiou a José toda a nação do Egito. E aí perceba aqui que serviço e administração estão andando lado a lado, de mãos dadas. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como nós estamos lidando com aquilo, com os recursos que Deus nos deu?
Como nós estamos lidando com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. O ministério que Deus confiou nas nossas mãos. Como nós estamos lidando com isso? Onde é que está a prioridade do nosso coração? Como que nós estamos administrando? Nós estamos falando de dons, nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de ministério cristão. Como nós estamos administrando, e aqui a palavra é administrar, nós não somos donos, nós não somos donas, mas somos administradores, administradoras. Como nós estamos lidando com isso? Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é: servos e servas pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo. E aí, mais uma vez, eu quero voltar aqui à questão da comparação. Um servo e uma serva. Quem pensa como servo e serva não dá margem a fazer comparações com outros ministérios, com o serviço que outros irmãos e irmãs estão realizando na vida da igreja. Eles não estão preocupados em criticar, não estão preocupados em competir com o outro e com a outra, estão ocupados em realizar o trabalho que Deus deu a cada um de nós, servos e servas. Meu irmão e minha irmã, competição entre servos e servas de Deus é uma coisa absurda. Absurda. Porque nós estamos no mesmo time. Nós estamos juntos e juntas pelo Rei e pelo Reino. O objetivo aqui não é dizer quem deve aparecer mais. O objetivo aqui é que ele cresça e que eu diminua. Pare de concentrar. O texto está dizendo para nós hoje para que nós possamos parar de nos concentrar nessa vida de competição. O mundo estimula essa competição entre as pessoas de maneira que eu tenho que derrotar as outras pessoas. E esse tipo de pensamento não pode chegar ao nosso coração. Esse tipo de pensamento não pode ser um pensamento que norteia a vida do servo, da serva de Deus. Não é competição, não é através de comparações, não é criticando o tempo todo o trabalho do irmão e da irmã. Eu falei no início que servos e servas pensam menos em si e pensam mais no coletivo, na coletividade. Pare de se comparar com o outro, com a outra. Concentre-se em servir. Concentre-se em agradar a Deus. Concentre-se em viver uma vida comunitária, em exercer um ministério cristão, a colocar em prática o seu dom em prol da comunidade, em prol do outro, da outra. Gastemos o nosso tempo mais com isso. E aí o quarto princípio que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é: se você quer ser um servo e uma serva de Jesus, prepare-se para ser criticado e criticada. Criticar, falar mal do irmão, da irmã que está desempenhando uma tarefa na igreja, do líder do ministério, do líder de célula, de grupo pequeno, do pastor, da pastora, do marido da pastora, da esposa do pastor, isso é muito fácil. Adotar essa postura de crítico é uma postura muito fácil. Geralmente nós adotamos essa postura de sermos somente críticos, crentes críticos dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro da comunidade, porque nós não temos uma disposição no nosso coração para ser como Jesus, porque Jesus foi criticado. E se Jesus foi criticado, meu irmão, minha irmã, se prepare porque você também vai ser criticado. Eu quero te convidar nessa manhã, o convite de Jesus nessa manhã é:
Deixe de ser somente um crítico e passe para o outro lado, para o lado que é criticado. Um dos mais belos atos de amor demonstrados por Jesus foi criticado pelos discípulos. Quando nós olhamos aqui Maria, quando ela derrama o perfume dela nos pés de Jesus, os discípulos vão falar que isso é um desperdício. Mas Jesus vai dizer que isso é um ato bem significativo. E é o que importa. Importa é agradar a Deus. Importa é servir a Deus. Importa é colocar em prática aquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. Por isso eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas que você vai escutar isso. Saia da postura somente de crítico, porque todo mundo sabe criticar alguma coisa. Até eu critico. Mas o convite é sair da postura de crítico e ir para uma postura de ser criticado. Os servos e servas baseiam sua identidade em Cristo, é um outro princípio. Um dos mais profundos exemplos realizados, dados por Jesus, foi o lava-pés. Só para você ter uma compreensão do que era a postura que Jesus estava adotando naquela hora, era o seguinte: ele estava se colocando numa postura equivalente a de um engraxate, de um escravo, de um serviçal, de uma função desprovida de qualquer status. O texto que nós lemos de Filipenses vai dizer isso, que ele se humilhou, ele não quis, por usurpação, ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Se nós queremos pensar como servo e serva, nós devemos basear a nossa vida na identidade do Cristo. O Cristo sofredor, o Cristo servidor. Baseie a sua identidade no Cristo. Tenha como referencial na sua vida Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Um outro princípio que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é: os servos e servas não precisam cobrir as suas paredes com placas e prêmios para confirmar o seu valor. E aí eu quero te convidar a pensar em Tiago, irmão de Jesus. Pensa aí num cara que poderia dar uma carteirada, porque ele era irmão de Jesus, né? Pensa aí num cara que poderia se vangloriar. Pensa aí num cara que tinha um prêmio grande. Ele era irmão de Jesus, conviveu com Jesus. Mas mesmo assim, quando você vai olhar na introdução da carta de Tiago, ele vai dizer o seguinte, ele se refere a si da seguinte maneira: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente não precisa de placa, a gente não precisa de prêmio. Quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, menos nós iremos promover a nós mesmos. A nós mesmos. A gente não precisa de status. Vira e mexe a gente ouve sobre isso, mas a gente a todo momento precisa revisitar o Evangelho, revisitar a Palavra de Deus, revisitar alguns princípios da Palavra de Deus, para que nós não venhamos cair na cilada de Satanás, nas tentações. E por último, eu quero compartilhar com você: servos e servas consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Quantas vezes eu vi a pastora falando sobre isso na nossa igreja? Em pregações. Meu irmão e minha irmã, se a gente acha que ministério cristão, que serviço cristão é uma obrigação, a gente está fazendo com a motivação errada. Errada.
Ministério é uma oportunidade que Deus está nos dando de servi-lo. Ministério é uma oportunidade que Deus está nos dando de servir ao nosso irmão, à nossa irmã. É uma oportunidade de trabalho, é uma graça, é dádiva de Deus, é amor de Deus sendo derramado e derramado sobre nós. Servir é o melhor uso que nós podemos dar à nossa vida. Nós fomos moldados e moldadas para o serviço e fazer o serviço de maneira alegre, com alegria no coração por tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Se for obrigação, a motivação do seu coração, a motivação do nosso coração está totalmente errada. E aí o Albert Schweitzer vai dizer o seguinte: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. O serviço cristão traz felicidade, traz alegria, traz paz, traz sentimento de pertença. O serviço cristão nos ensina que nós devemos pensar menos em nós mesmos, mas pensar mais em prol da comunidade. Comunidade. E nós já falamos aqui que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dão testemunho dessa comunhão, dessa comunidade. Se o Pai, o Filho e o Espírito são um, nós devemos também ser um. Se Pai, Filho e Espírito Santo são comunidade, nós também devemos ser comunidade. Para ser servo e serva, devemos pensar como um servo, como uma serva. E pensando em Jesus como nosso modelo maior, se nós queremos ser servos e servas, nós devemos pensar como Jesus. Versículo para memorização nessa manhã. Seja a atitude de vocês, a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Uma pergunta para nortear a nossa meditação durante o dia é: normalmente preocupo mais em ser servido ou achar maneira de servir os outros? Eu me preocupo mais com o quê? Em ser servido ou em servir? Essa é a nossa conversa dessa manhã. Pensando como servo, pensando como servo. Pensando como Jesus. Esse deve ser o nosso pensamento. Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, obrigado por essa manhã agradável, por essa segunda-feira, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã que está comigo aqui neste momento, podendo refletir, Senhor, sobre o propósito do serviço. Senhor, que nós possamos, a exemplo de Jesus, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, servir como Ele serviu. Senhor, nós falamos aqui nessa manhã de abrirmos as nossas mentes para uma nova realidade, para mudarmos a nossa postura, para termos atitudes, Senhor. Nós queremos, ó Pai, tomar posse dessa palavra. Nós queremos tomar esses princípios e aplicá-los na nossa vida e viver, Senhor, de maneira reta, de maneira íntegra na Sua presença. Pensando menos em nós e pensando mais na comunidade. Pensando menos em nós e pensando mais no Seu reino. Senhor, ajuda-nos a viver como o Senhor quer. Nos ensina, Senhor, a sermos servos e servas, a exemplo do nosso Mestre Jesus. É a oração que nós fazemos nessa manhã,
em o nome do teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus derrame graça sobre você, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Um cheiro, fique com Deus.